4h04, boa tarde, está começando o Arena CBN. Hoje, terça-feira, feriadão, chuvinha, friozinho, que coisa maravilhosa. Mas nós estamos aqui. Chovendo aí, Tá chovendo demais, um friozinho gostoso. E neste momento, Espanha e França vão duelando pela fase semifinal da Euro 2024. Eu estou quase sozinho aqui. Daqui a pouco meu parceiro, meu casca de bala, Rafael Pio, vai chegar para brilhantar o programa. Porém, meus parceiros estão online, meus parceiros estão em home office nesta terça-feira. Então vamos começar Indaiatuba e Itu. Então vamos primeiro para Indaiatuba, passando o pedágio, né, William Cabelo? Boa tarde, Cabelinho, tudo tranquilo? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Rafael Pio, que está por chegar. Fábio Charbe, no Principado de Itu. Boa tarde também, Eliel Almeida, onde estiver. Antônio Lupe, seu retiro, né, espiritual, muito particular. Olha, Carlão, muita chuva, uma chuvinha gostosa de inverno, aquele friozinho, e que convida você não deixar os cobertores e edredons e afins, porque realmente tá um frio da catiça, como diria um amigo meu. Agora, por falar em chuva, o que chove também de gols e emoções é o sarcófago, Carlão, que vem esquentar essa tarde fria, meu caro. Ah, Cabelo, essa analogia que você faz do sarcófago eu acho sensacional. Tem dois momentos de William Cabelo que são peculiares aqui no nosso programa. Em primeiro lugar, claro, que é o sarcófago e essa analogia sempre perspicaz de William Cabelo, e a outra, claro, o nosso futebol alternativo. Mas já você passa o seu menu de futebol alternativo, uma vez que neste momento estamos acompanhando Espanha e França, e à noite também teremos rolando, hein, Canadá e Argentina. Não, espera por um outro momento, calma, vamos com calma. Já o senhor passa o futebol alternativo desta terça-feira de feriado. Fábio Scheibe, boa tarde, direto do Principado de Itu, muito friozinho aí no residencial Colinas de São José. Eu sei que é um condomínio de alto padrão, é o condomínio mais robusto da cidade de Itu. Fabião, boa tarde. Fala, Carlão, muito boa tarde, William Cabelo, boa tarde, ouvintes CBN, friozinho, chuvinha, e jogão, né? Jogão, feriadinho, chuvinha, friozinho, mas jogão agora. Espanha e França estão jogando em Munique, 6 minutos do primeiro tempo. É um privilégio poder ver Mbappé sem máscara, né? Pelo lado espanhol, o garoto Lamine Yamal, Nico Williams também. Um grande jogo. Daí sai o primeiro finalista da Eurocopa. E uma notícia surpreendente hoje, como tem sido o Corinthians atualmente, né? O Corinthians sempre com bombas. Hoje anunciou que está atrás de Mário Balotelli, ele mesmo, Mário Balotelli, o Corinthians tentando a contratação do astro mundial, Mário Balotelli, para brilhantar a Neoquímica Arena. Boa tarde, Rafael Pio. Não, como é que pode ser boa? A notícia fica à disposição. Não, como é que pode ser boa? Boa tarde, Carlão, boa tarde, Fábio Chave, William Cabelo, a todos. É pra fugir do rebaixamento do Brasileirão 2006? É mais ou menos 2000. É muito PlayStation 2, PlayStation 3. Não, cara. Pelo amor de Deus. Era pra ter trazido o Balotelli em 2015, 14, sei lá. Não agora. Que coisa, não? Deus. Ele cai com a cara do Corinthians, mas ele é a cara do Timão. Imagina a torcida abraçando o Balotelli. Nossa, é a cara do Corinthians. Olha o gol da França. É a cara do Corinthians. Cansado, ultrapassado, morto. Deus ali. Aliás, eu vi algumas imagens do Balotelli durante a Euro. Não sei se ele foi torcer ou se ele estava lá na Itália acompanhando. Ele tá arrebentando, velho. Não. Bebendo semelhante aos torcedores ingleses, sabe? Bebendo semelhante ao William Cabelo, né? Aliás, Cabelo, nesse friozinho, como é que foi o feriado de William até aqui, no que tange a gastronomia e também o teor etílico, hein? Não, o teor etílico foi moderado. Agora, a gastronomia, falar pra você,
eu te conto depois, porque eu só vou falar o cardápio daqui a pouco. Uma sopa de legumes Nossa. com linguiça toscana. É que você gosta, né, de sopa de Nossa, legumes, não né? gosto de sopa, cara. Sopa é janta? Eu gosto. Não. É que não, assim, no friozinho vai bem, entendeu? Mas a cervejinha, eu confesso que tá devagar, viu? Ainda Friozinho. bem. Até eu tô estranhando. Ainda bem. Mas friozinho, sabia que friozinho eu não sou muito adepto também, não. Um vinhozinho assim vai bem, mas a cerveja é lógico que eu tomo também no frio. Mas eu não vou com tanta sede ao copo como em dias mais Quentes, né? quentes, Você né? gosta de sopa, Carlão? Cara, eu gosto, mas eu acho que num dia de hoje, assim, Mas seria se um puder evitar, é melhor. assim, ó. Ei, Pio, eu gosto, mas um arroz, feijão e bife, é muito melhor. O Carlão já gosta de uma substância, né? Um negócio mais, Não, por falar mais embasado, Por né? falar nisso, hoje feriadinho, eu fui almoçar no meu lar e lá estava minha sogra e meu sogro, Dona Silvia e seu Rubens. E a Dona Camila não está Opa! muito bem, está com resfriado, gripada e tal. Então eles fizeram o papá, o almoço. Cara, um arroz, Nossa. feijão e carne moída. Ah. Meu Deus. Mas lotei de pimenta, Ai, que que coisa delícia. maravilhosa. Ah, Muito bom, com certeza, nossa, muito bom. eu fico Vale a pena. imaginando o estúdio aí como é que tá, né? Por isso que eu sentei um pouco longe. Sabe o que eu comi no almoço? Vai lá, Pio. Carne louca. Cara, Carne eu louca. adoro carne Uma louca. delícia. Nossa, uma delícia, como é uma bom. delícia. Tipo, aquele... Como que é? É desfiado, é tipo, Isso. e aí se for no pão chama buraco Cozinha negro. bastante. Cozinha Nossa. bastante, coloca pimentão, coloca cebola, coloca alho, Isso, aquelas é uma coisas todas. delícia. Que Uma E no- delícia. se você colocar no pão chama buraco negro. Ah, É, que acho que é o delícia. lanche mais gostoso de festa junina que tem. Mais gostoso que o dog. Ah, que gostoso. Aliás, você pode participar, 4 horas 11 minutos. Participe pelo nosso telefone, o 99186-9070, 99186-9070. Mande aí qual foi o seu cardápio no final de semana, no feriadão. Pode falar também sobre o futebol. Balotelli no Corinthians, dá pra acreditar? Né? Guarani, Ponte Preta. Então mande aí a sua participação. 1999186-9070. Então vamos pro sarcófago, William Cabelo? Opa, vamos lá. Então vai. É contigo. Então, hoje nós teremos o jogo da Ponte Preta. Vai. Pra variar. né? O jogo da Ponte Preta. quem são- Ontem foi o Guarani, hoje a Ponte. Nada mais natural, porque aqui prevalece a justiça e a retidão. É isso, Pra deixar bem claro. ontem foi o Guarani, aí hoje, amanhã e depois a Ponte, aí depois o Guarani de Só que novo. tem uma coisa, Pio. É. De acordo com o diretor do sarcófago, que é o William Cabelo, É. tudo bem, Ponte Preta e Guarani. Só que a semana tem 5 dias. Isso! Então, um dia, um time sempre. fica com um dia mais. Só que é sempre a Ponte. O William Cabelo, Não, tome não tem tento, nada William disso, Cabelo, tome nada tento. disso, hein? não. Mas, ó, Vai lá, vamos lá. o jogo envolve um tradicional adversário da Ponte Preta e, no ano deste jogo, esta música era lançada. Vai. Não, aí o gatilho foi de bazuca. Deixa eu jogar o telefone pra longe. Olha lá. Deixa um pouquinho. ó. Nossa senhora. Cabelo do Ah, céu, não, hein? cabelinho, aí você judiou. Você foi fundo, hein, Cabelo? Que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada do Ah, pelo amor de Deus, cabelinho. Acaba o programa agora. Boa, Sensacional, velho. Por isso que é legal. Bora. É legal quando eles colocam esse tipo de música, porque olha só a mobilização da galera. Fantástico. Que isso, hein? É curtir balada, já tem seu parceiro. Boa! Deu palmas pra William Cabelo. Boa, Cabelinho! Muito bom. Então, o sarcófago Gostou, hein? de hoje tem a ver com o ano de lançamento dessa canção Sosseguei, William Cabelo. Hein? Com certeza. Eu também já sosseguei faz tempo, viu? Ah, bom. Tá bem, né? Tá certo. E você, Fábio Chaves, gostou da música? Cabelo que escolheu, cara.
Eu adorei, tenho boas recordações com essa música, um momento vivido. Muito bom recordar. Sarcófago é bom por causa disso. Traz memórias marcantes, tanto musicais como Olha só. também futebolísticas, né? Poético, Nossa Fábio Scheibe. Senhora. Tá vendo só? Tá vendo só? Viu só, Cabelo? Tá vendo só? Os brutos também amam. Boa. O que o Jorge Matheus não faz, hein? Nossa Senhora. Gostei. 4 horas e 14 minutos, nós vamos para o primeiro intervalo do Arena. O Arena hoje promete, hein? E você vai participando, 19991869070, comandado tecnicamente hoje pelo Nilson Belisário, nosso pastor, e o homem online, o homem dos streamings, Daniel França. Hoje com Carlão de Freitas. Bora lá, intervalo. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4 horas 17 minutos, semifinal 1 da Euro 2024, Espanha e França. A França vai vencendo por 1-0 e se classificando, esperando aí o vencedor. Tem muito jogo pela frente, é claro, mas esperando o vencedor de Holanda e Inglaterra. Jogaço amanhã também, hein? E hoje tem Argentina e Canadá, às 10 da noite lá em New Jersey. Ô Fábio Scheibe, alguma possibilidade de dar zebra em Canadá e Argentina? A gente esperava no jogo contra o Equador que a Argentina fosse atropelar também, acabou não atropelando. É claro que o Equador tem mais protagonismo no futebol sul-americano aqui também, né? O Canadá não enfrenta tantos times sul-americanos há muito tempo, mas pode sim ter alguma surpresa, né? O Canadá que acabou vencendo a Venezuela nos pênaltis nas quartas de final, e agora pega a Argentina sem nada a perder. O Canadá, né? O Canadá que vai ser sede da próxima Copa do Mundo, junto com os Estados Unidos e México, está querendo melhorar o time pensando nesse Mundial.
Pode ser que o Canadá apronte sim, mas acho muito difícil. A Argentina jogando a Vera é imbatível neste momento Nossa. para mim na Copa América. Por falar em Argentina, eu sou fã eu sou Messi Futebol Clube, né? Mas eu assisti a Argentina e Equador. Aliás, o desempenho, o Messi largou mesmo. Né? Largou. Ele perdeu a competitividade, né? Também muito tempo lá já nos Estados Unidos, você sai, né, daquele círculo de competições, de grandes jogos. Mas ele realmente, é claro, é gênio, né? Pode até decidir a Copa Sim. América pela genialidade dele. Mas, rapaz do céu, ele tá Ô, Carlão, e eu... na gira do futebol que ele não nos escute. Tá roubando. Nossa, tá roubando. É claro que nunca dá pra gente fazer comparativos entre jogos, né? Mas se a gente for comparar as quartas entre Argentina e Equador, Canadá e Venezuela, a Venezuela jogou bem contra o Canadá, só que é um time, o time canadense é muito forte, fisicamente falando. E eles saem, a decisão ter acontecido nos pênaltis foi de certa forma injusta, porque a Venezuela achou um gol na falha do goleirão do Canadá lá que se adiantou demais e depois não conseguiu. Só que o Canadá teve pelo menos umas 5 ou 6 chances claríssimas de gol, então eles vão pra cima. Se o Canadá, sei lá, numa descida acha um golzinho lá, eles são muito fortes defensivamente. Tomar cuidado. Aí pra Argentina conseguir furar a retranca, então não é um jogo fácil não. Agora a outra semifinal bacana, hein? 2 times. A Argentina já era de se esperar chegar a uma fase aguda da Copa América. Agora, a maneira como Colômbia chega e o próprio Uruguai, com um futebol consistente, a Colômbia até mais vistosa, né? Mais plástica, com o Rames Rodrigues, o Richard Rios, né? O Luiz Dias, jogadores importantes ali na. Nossa, que golaço! Nossa, que golaço! Rapaz do céu, até. Olha o moleque, cara. Vou até parar aqui meu raciocínio. Lamine Yamal. Que golaço. Nossa, gente, de esse moleque, canhotinho, pelo amor. empatando o jogo. 20 minutos, Yamal empata o jogo pra França. 16 anos, né, Fábio Chari? O fenômeno aí? 16 anos, joga no Barcelona. Até esses dias viralizou uma foto de 2007, quando o Messi carregava um bebê e descobriram que o bebê era o Lamine Yamal, né? Uma daquelas ações de marketing do Barcelona na época, o Messi estava começando e carregava uma foto, era do garoto, 16 anos, que agora marca um golaço, o primeiro dele na Eurocopa, mas é o rei das de Nossa, assistências. que golaço. Olha Rapaz isso. do céu. Ó, Meu Deus do céu. Onde ele coloca a bola? que golaço. Empatada aí a semifinal, Espanha e França. Ô, Carlão. Não, tá com cara de mais gols isso aí, hein, cabelinho? Ah, tá. Mas onde tem gol também, ó. No Mundão do Arruda, Fabinho abre o placar. Jaguar 0, Vitória 1 pela segunda divisão do Pernambuco. Nossa senhora. O Jaguar manda o jogo no Mundão do Arruda. E, ó, você tava falando de futebol da Argentina, deixa eu fazer uma conexão. Ontem, eu tava assistindo, depois do programa, finalzinho de Trindade e Santa Helena, que é a divisão de Goiás. Meu Deus. Acabou o jogo, eu fui pra Argentina pra assistir Boca Juniors e Rosário Central, final da Supercopa da Argentina, e deu Boca nos pênaltis. Jogão. E por falar em jogão, tá hoje tem Come Fogo, hein? Copa Paulista, às 7 da noite, tem verdade. Botafogo e Comercial. Esse é bom, esse é bom. Aliás, o Botafogo com 8 jogadores que disputam a Série B e agora vão jogar o Come Fogo pela Copa Paulista. Detalhe que é no Santa Cruz, hein? no Santa No Cruz, estádio esse. Nick Net. É isso aí. Botafogo e Santa Cruz daqui a pouco, hein? Mas você sabe que o William Cabelo, eu, pelo amor de Deus, não chego nem aos pés. Não, mas eu nem quero chegar. Não, nem questão de não chegar. Pô, Jaguar. Eu tenho algumas fases. Tem fases de carro pra lá. Exato. Tem fases que eu dou uma largada, mas tem fases que eu assisto tudo também e eu tô nessa fase de assistir bastante coisa. Aí ontem eu assisti Caxias e Remo. Uma neblina, né? 8 horas da noite. 8 horas da noite. Uma neblina absurda. Eu vi o comecinho. O canal Nosso Futebol que tá transmitindo, cara, eles transmitiram o jogo em segundo tempo, principalmente, só com a câmera que fica na mesma direção do gramado. Rapaz, porque a câmera de cima não dava pra enxergar nada. Então eles colocaram mesmo. Aí ontem, me lembrei que ontem eu disse o seguinte, que a Série C, ela tem times muito tradicionais, muito fortes, que se o Guarani caísse para uma Série C, seria muito difícil voltar, porque a Série C é muito forte. Carlão, retiro tudo que eu falei. Não é? É ruim demais, cara. O nível, né? Nível Meu técnico. Deus do céu. Mas eu acho que isso Você viu, muito ruim, cara.
Você viu que o Remo abriu 2-0. Tomou 2-2. tentou- Quer dizer, Foi. tomou 2-2 não. Ele sofreu 2-1, teve pênalti pro Caxias. Aí o goleiro Sim. do Remo defendeu. Depois ele abriu 3-1, enfim, acabou 4-2 o jogo. Mas você sabe que isso, mas Pio, tecnicamente é muito ruim. é um complicador pro Guarani e a gente espera ainda que o Guarani consiga reunir forças, né, para escapar desse tormento que seria uma Série C. Ah. Mas eu acho que até essa situação que você disse, né, gramados ruins, tecnicamente um futebol muito abaixo, né, e em acontecendo um rebaixamento, o nível de contratação será baixo também, né? Então o Guarani pode Ele entrar se iguala, nesse a gente tá ciclo, falando do time de hoje, né? Ou um é. time de hoje do Guarani, obviamente, que venceria uma Série C, mas é um campeonato o que ele vai ter pra terrível, contratar, cara. nossa senhora. Terrível. A Série C hoje você já não chega com tanta tranquilidade como chegava antes. E se concretizar... Ih, gol da Espanha, virou, Gol hein? da Espanha, 2-1. Rapaz, que jogo louco, hein? Haja Ziriguidu hoje, hein? 2-1 Espanha. A gente não consegue concluir um raciocínio que já sai gol lá, cara. Mas eu acho a Série C, o problema é esse, né? Enquanto existir vida, o Guarani tem que lutar até a última gota, porque ninguém merece esse campeonato. E outra, né? O que nós falávamos ontem, as equipes tradicionais, né? Equipes de capitais, equipes, mesmo não apresentando um bom futebol hoje, mas são equipes financeiramente também que têm um poderio. Então, ainda dá tempo, Guarani. Então, vamos reagir. A Espanha faz 2-1. 2-1 por enquanto. Vai à final, né? Muito jogo pela frente, 25 minutos. Nossa, quem que é o camisa 10 da Espanha aí, o Fábio Scheibe? Que golaço também, rapaz. Foi Morata? Não foi? O Não, Morata foi é Morata. atacante, né? Nossa, pegou de Foi direita, um 4-4, chute é. cruzado, coisa mais linda. 2-1 Espanha, já a gente confirma quem fez o segundo gol da Fúria Espanhola. Cabelo, e aí, cara? Será que vai permanecer assim? Mas muitos gols com 25 minutos, né? Tá parecendo Primavera lá em Bragança? Ah, calma. Remo e Caxias. Não, Primavera foi um jogo, foi um momento. Eu confesso que não esperava os 4-0. Eu esperava um jogo competitivo, mas 4-0 foi atípico, confesso, embora eu sou primaverino, mas a gente tem que ter eu sou um cara imparcial acima de tudo. Sim. Aliás, Primavera que faz um grande jogo com o São Bento às 3 da tarde, sabe, a grande mobilização, expectativa de grande público pelo Mário de Monte. Mas voltando à Espanha e França. Mobilização. Nossa senhora, vai Espanha e França, tem muito jogo pela frente, eu ainda não vou cravar, não. Eu gostaria que a Espanha avançasse, mas a França sempre muito traiçoeira. Acho que foi um acidente de percurso o gol da França. O gol da França. É. Porque se a Eu acho que Espanha vai ser tá... uns 4-1 Espanha. Verdade, Pio. Eu acho. Será, cara? Os moleques estão voando, cara. Nossa. Eu gostaria também, Pio. Eu gostaria também. É que nem hoje, Argentina e Canadá. Adoraria que desse Canadá, mas... Com a gente falando, não, o Canadá, não sei o quê, o Canadá, isso, aquilo, 30 minutos do primeiro 3 tempo, a 0, 3x0 Argentina. Mas a gente falava da Espanha, né? E cabe aqui pro Brasil essa renovação que a Espanha tá fazendo e com qualidade, né? Porque a Espanha ganha em 2010, aí vai até 14, aquela geração aqui no Brasil já mais envelhecida, né? A geração do tic-tac. E depois começa a Espanha a passar por um momento de transição. E agora com essa molecada amparada, é bem verdade, por alguns veteranos, como o Rodri, que não é tão veterano assim, mas é um cara que tem muita bagagem, a Espanha vai se tornando, pode até perder para a França, mas vai se tornando uma força para o próximo Mundial, hein? Esse Yamal aí... Eu coloco a França como favoritaça ao título da Euro. Mas favoritaça, porque... Do outro lado, Holanda e Inglaterra, nenhuma das duas... Ninguém jogou bem até agora. Ninguém jogou bem. Então, pra mim, a decisão da Euro é esse jogo de agora. Espanha e França. Pra mim, quem passar dessa semifinal vai ser campeão da Euro. Ô, Pio, vê se tem alguma galera... O Opa! Tá nesse Olha frio, cara. Nesse frio aí. O cara que estiver, olha, parabéns, hein? Parabéns, porque a gente tem que... Nossa dá uma moral pra rapaziada lógico. nesta terça-feira que tá Nossa, tem frio, muito. Uma barbaridade. Boa tarde. Olha aí, show, Pio. Manda aí, toca aí um... Boa tarde, amigos da Arena CBN. Quem mandou e tá digitando aqui é o Emerson César. Valeu, Emerson César. Cristiano Salvione sempre com a gente. Mandando um abraço pra todo mundo. O que o Cris tá falando no final aqui, ó?
Ramon Dias vai salvar nosso Corinthians? Ele tá no quadro de funcionários do Vasco, segundo a Nossa. CBF. Corinthians gosta de um problema. Eu vou fazer o seguinte. O Corinthians vê o problema, ele vai. Depois do repórter CBN, a gente vai debater o Ramon. Tem mais gente aí, Piozinho? Tem muita Manda, gente, então tem vai. muita gente. Tem... Uns 3 abraços aí. Boa tarde, amigos. Eu comi no almoço carne moída com quiabo, couve, Nossa. flor e ovo. Ah, Rogério legal. Pauletti. Boa. Ah, De Sorocaba. Eu não quero estar perto de você, hein, cara. Que coisa. Boa tarde, sou o Arnaldo de Hortolândia, tô curtindo vocês. Abraço, valeu, Arnaldo. Você me fala aí, Carlão. Daqui a pouco tem. Tá tranquilo ainda. Daqui Tem a um pouco tem minutinho. mensagem de áudio que eu vou mandar. Boa tarde, estamos aqui juntos e mandou aquele emojizinho de frio. Quem mandou foi o Júlio Gomes, grande Boa, Júlio Julião. Gomes. Quem tá digitando aqui, ó? Emerson César, porteiro aqui em Campinas, ouvindo a gente dentro do ônibus, Ô, tá indo Emerson. trabalhar. Eu sou corintiano, o Corinthians só arruma problema. É, uma boa viagem até chegar ao destino. Emerson Santana Buenos, o Léo Midiáticos da CBN Campinas. A seleção da França vai jogar com mais velocidade, pois os jogadores tiveram uma vitória política sobre a extrema-direita, que é muito incomodada pela representatividade negra da seleção francesa. Não ao racismo, tá dizendo o Léo do Centro. Aliás, há uma mobilização gigante Ó. por parte dos esportistas, Sim. né, da França. O próprio Raí foi lá também, né? O Raí que é uma referência no futebol francês, o camisa 10, o eterno 10 do São Paulo Futebol Clube. Estou fazendo caldo de mocotó, professor Ei, Moacir. Nossa senhora, esquenta professor até Moacir, o... amigo de Rubão. Esquenta O tudo. William conhece, pô, amigos Ó. lá da adega. Eita, nós. É. Coisa boa, hein? Você gosta, Carlão? Opa, grande Então, opa, cara. adega. Uma vez eu comi, É. não era criança ainda, meu pai tinha um time da SEC, né, os cronistas Sim. esportivos. Uma vez eles foram fazer um amistoso lá contra o pessoal da Ponte Preta, lá no Jardim Olina. Nem era CT ainda, olha o tempo que faz. E aí eu comi uma dobradinha. Ah, dobradinha é bom. Aí eu fui pra Aí cima. É bom. Eu fui pra cima, mas o mocotó nunca... Ele é tradicional dos botecos, É. né? Não sei, nunca encarei. Vamos ver. Carioba teve uma época que Eu 5 e mocotó, meia da eu sou do manhã. Peninha show, né? Peninha Show, Ah. nossa, saía do Peninha Show 5 e meia. Mas eu não A encarava. galera né? tava mandando mocotó, eu não mandava não. Eu só ia no Peninha, só. 4 horas 31 minutos. Cabelo, professor Moacir fazendo um mocotó. Acho que dá pra gente comparecer lá. Moacir é palmeirense, pra gente falar um pouco desse Verdão aí, pô. Grande professor Moacir, deve estar contente pra caramba, né? Porque o Palmeiras só ganha e mesmo assim tem uma ala, assim, como é que eu posso dizer? Né? Uma ala um pouco mais cri-cri do Palmeiras, que fica Amendoim, criticando. Você imagina se o cara, bom, não vou nem falar, se o cara torcesse pro São Cristóvão, que não ganha polaria e tal. O Palmeiras é campeão. Mas o professor Moacir é um grande... acompanha, um cara que gosta de futebol, Cara, vive futebol, e eu não sabia desses dotes culinários dele não, viu? Professor Moacir é uma das grandes referências culturais. O cara, ele conversa de futebol com você, sobre religião, política. Deus do céu, não é à toa que é também um dos grandes nomes da educação. Uma resenha fantástica, viu, Carlão? Ah, eu conheço o professor Moacir. Amigo de Rubão, meu sogro. O Rubão tava lá em casa, lá. Vamos ver se a hora que chegar o Rubão... Grande Rubão. Se o Rubão tiver lá, dá pra gente Rubão aproveitar faz um pouquinho falta também na resenha. Ih, parou ali o cabelo. 4 horas... Opa, Rubão faz... Não, voltei. Voltou? Tá tudo bem aí, cabelo? Acho que sim. Estamos escutando? É, tá, mas o delay tá gigante, cara. Acho que deve estar o quê? Quase quantos, pastorzinho? Uns 3, 4 segundos? Uns 2, 3 segundos, né? Porque no rádio é uma eternidade. 4 horas e 32 minutos, estamos aguardando o repórter CBN, porque eu quero que venha o repórter CBN pra gente ter um tempo para discutir a situação do Corinthians. O Ramon Dias já desembarcou em São Paulo, deve ser oficializado amanhã. Tem a situação do Palmeiras, que já oficializou também um pré-contrato para o Gabigol, e nós vamos discutir isso. O Fábio Chaves está ali por dentro dos meandros do Palmeiras para saber como é que a nação palmeirense recebe esta notícia. Tem o Santos, o Carille chegou a ser sondado pelo Corinthians, o São Paulo que vive um momento mais tranquilo, mas chegando perto ali do bloco dos primeiros colocados. 4 horas e 33 minutos e, claro, Guarani Ponte Preta, depois do repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 9 de julho de 2024, o presidente Lula disse que a integração é uma necessidade de sobrevivência dos países da América do Sul e que a desunião das forças democráticas serve à extrema-direita. Declaração foi feita na Bolívia depois de encontro com o presidente Luiz Arce. O país passou por uma tentativa de golpe militar no mês passado. Lula viajou à Bolívia para discutir investimentos da Petrobras no país e formas de baratear a importação de gás natural para empresas brasileiras. O Ministério da Justiça e Segurança Pública nomeou Roderick Ordakovski como novo diretor executivo da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele já era o diretor substituto da unidade desde abril, após a recaptura de 2 fugitivos do presídio. A fuga foi a primeira registrada no sistema prisional federal do país. E o Nottingham Forest da Inglaterra anunciou a contratação do ex-goleiro do Corinthians, Carlos Miguel. O contrato tem duração de 4 anos. O jogador era cotado para substituir o goleiro Cássio no clube paulista, mas a baixa multa rescisória facilitou o acerto com a equipe inglesa. A Rússia emitiu um mandado de prisão para a viúva de Alexei Navalny, maior opositor do governo de Vladimir Putin. Um tribunal de Moscou ordenou que a oponente, Yulia Navalnaya, que vive no exterior, fosse mantida sob custódia à revelia. O opositor morreu em fevereiro, quando estava preso no Ártico. Circunstâncias da morte nunca foram esclarecidas. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36. Flavinho Botelho, um prazer estar falando com você nesta terça-feira de feriado, muita chuvinha. As avenidas, as ruas, as estradas da nossa região, muita tranquilidade. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Carlão. Carlão, por enquanto, bastante tranquilo, porém o motorista deve redobrar a atenção, né, por conta desse tempo chuvoso e das pistas molhadas, né, Carlão? Quem segue para a capital, Carlão, encontra boas condições no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Há uma maior movimentação na rodovia dos Bandeirantes, ali no trecho de Jundiaí. A Anhanguera tem trânsito livre no sentido interior, trânsito livre nas duas rodovias. Lembrando, Carlão, a rodovia dos Bandeirantes tem trânsito proibido para caminhões entre os quilômetros 48 e 23. A opção para os caminhoneiros, segundo a concessionária, é seguir pela rodovia Anhanguera. No corredor Dom Pedro, o motorista faz bom caminho nos dois sentidos da Dom Pedro I. Há uma maior movimentação apenas na chegada à rodovia Anhanguera, mas nada que prejudique. Mesmas condições no anel viário e na Professor Zeferino Vaz, a Campinas Paulínia. Na Santos Dumont, maior movimentação nos dois sentidos no pedágio de Indaiatuba. Carlão. Obrigado, Flávio, que volta na programação CBN. Quando o país avança na educação, saúde, economia e agricultura, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Governo Federal. Daruge Chevrolet na medida. As melhores condições reunidas para você conquistar seu Chevrolet 0 km. Preço de nota fiscal de fábrica. Bônus de até R$30 mil para trocar seu carro usado. Financiamento sem juros. Quer mais? Vamos cobrir todas as ofertas anunciadas pela concorrência. O melhor atendimento e o menor preço é aqui na Daruge Chevrolet. Ligue agora. WhatsApp 19-3753-4400. Daruge Chevrolet. Aqui você pode. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN.
4h39, terça-feira de feriado, Euro 2024, semifinal, 38 minutos do primeiro tempo, Espanha 2, França 1, com este resultado, a fúria espanhola. Tem uma bandeira do Corinthians ali, rapaz, olha lá, Pio, que legal, já mostra de novo, olha aí. Em todos os lugares, todo lugar, né? Todo lugar Afinal, tem, né? são 35 É o time do povo. É o time do povo. 35 milhões de apoiantes. Olha lá, que beleza. Bem na cobrança de Não, falta. isso ali, ó. É o time que vai da periferia até o castelo dos sheiks árabes. E a Espanha vai avançando a final, esperando o vencedor de Holanda e Inglaterra. Hoje tem Argentina e Canadá. Fábio Scheib, falando em Corinthians, hoje nós estávamos no CBN Esportes e Júlio Nascimento disse: Ramon Dias desembarca em São Paulo. Então deve já estar fechando situações, aparando arestas, definindo aí os últimos detalhes para ser oficializado como técnico do Corinthians. Vai salvar o Coringão ou não vai, Fábio Scheib? Sem dúvida nenhuma, traz muita experiência para o Corinthians, um cara muito renomado, né, na Argentina também, na Arábia foi muito bem também, como jogador na Argentina fez história e como treinador também levou o River Plate ao campeonato em 1996 da Taça Libertadores da América. É um cara muito bem visto na Argentina. E aqui no Brasil também ajudou o Vasco no ano passado. Claro que o Vasco se livrou na última rodada, mas assumiu o Vasco numa situação muito crítica da tabela, fez bons jogos, conseguiu levar o Vasco adiante e o Vasco permaneceu na Série A no ano passado. Quem também já deu uma pista sobre esse acerto é o próprio filho do Ramon Dias, né, o braço escudeiro, fiel escudeiro, mais que nunca agora fiel escudeiro do Ramon Dias, o Emiliano Dias, que postou nos stories do Instagram uma bandeirinha do Brasil escrito voltando, já na área de embarque no aeroporto na Argentina. Eu acho que vai ser uma boa alternativa para o Corinthians. Tem que ver essa situação, que até o próprio ouvinte também mencionou, a gente trouxe na semana passada isso, que o Ramon Dias ainda tem contrato vigente com o Vasco da Gama, né? No BID aparece como treinador do Vasco, porque o Vasco e o próprio Ramon Dias não se acertaram quanto à saída dele. O Vasco alega que ele pediu demissão, o Ramon alega que o Vasco o demitiu e teria uma quantia para receber o Ramon Dias caso tenha sido demitido do Vasco da Gama. Essa questão tem que acertar, mas o Corinthians está tentando buscar uma experiência, acho muito válido para esse momento tão complicado, né? O Emiliano, que além de filho, né, você disse o braço direito, realmente ele que às vezes ele assume mais a bronca que o Ramon, né? É um cara motivador, pelo menos mostrou isso nos tempos de Vasco da Gama, um cara muito intenso também à beira do gramado. Acho que o Ramon é aquele cara mais intelectual, né, que trabalha um pouco mais quieto. O Emiliano vai para o choque, né, no contato direto com o jogador, talvez até aquela motivação dentro do vestiário, quem sabe aí uma cartada final para o Corinthians tentar escapar do rebaixamento. Te anima, Rafael Pio, Ramon Dias? Anima, mas acho que o grande problema é o que vem de cima, né, Carlão? Óbvio que o elenco também para a Série A é um elenco muito aquém, só que se tivesse uma organização um pouco maior, vindo de diretoria, passando pelo treinador, eu acho que o treinador não faria tanta diferença assim. Vamos ver o quanto que ele vai conseguir blindar aquele meio do caminho que a gente sabe, né? Se ele conseguir fazer com que todos os problemas que vêm lá de cima não atinjam o vestiário, acho que esse vai ser o maior desafio dele. Aí ele vai trabalhar o time dentro de campo. Particularmente, eu não tô muito confiante que o Corinthians consiga escapar, não. Mas se tem um cara que pode fazer com que isso aconteça, é o Ramon. Tá aí, boa sorte aí ao Ramon Dias, que foi um grande jogador, fez muita história com a camisa do River Plate, seleção argentina também. Ô, Cabelo! Oi, pode falar, Fabião. Não, só um outro detalhe, né? A gente sabe que o Corinthians também vem nessa turbulência, né? Tem essa boa notícia do acerto com o Ramon Dias, mas também, como já está evidenciado nos últimos tempos, já virou rotina já, mais uma presepada da diretoria do Corinthians, né? Que na semana passada o Augusto Melo, presidente do Corinthians, anunciou e apresentou o novo CEO da equipe, né? O Fred Luz, que tem uma passagem muito boa pelo Flamengo, na época do Eduardo Bandeira ainda, quando ajudou o Flamengo a se reconstruir. Porém, o Fred Luz não foi apresentado sem estar com o contrato assinado. E está gerando muita repercussão já nos bastidores, porque o Fred Luz é sócio da Marçal, né? Marçal Alves, um escritório de advocacia muito conhecido, que também cuida dos interesses da Liga Forte. Então está gerando um conflito de interesses nos bastidores
que pode fazer com que essa contratação seja vetada tanto pelo Corinthians quanto também pela empresa. Quer dizer, foi apresentado sem estar com compromisso firmado, algo que também o Corinthians está mais uma presepada, podemos dizer, do presidente Augusto Melo, né? Tá certo. Nossa, muita confusão o Corinthians, né? Mas vamos ver se com a chegada do Ramon as vitórias retornam, e aí com as vitórias tudo vai se acalmando. Ô Cabelo, eu levantei uma lebre aí, me parece oficial o Palmeiras com o pré-contrato oferecido ao Gabigol, ao Gabriel Barbosa. Claro que muita coisa ainda pode acontecer, é apenas um pré-contrato e o Gabigol não disse sim, não disse não, mas de qualquer maneira o Palmeiras praticamente oficializando o interesse no Gabigol. Eu acho uma baita atração, você quer saber, viu, Carol? Porque, dependente das polêmicas do Gabriel Barbosa, extracampo, as provocações, eu acho que ainda ele tem bola. Resta saber qual que é o foco, qual que é a expectativa de carreira, o projeto até de carreira que ele tem. Se ele tiver, acho que, focado e no sentido de contribuir, porque o Palmeiras tem uma questão que até o Fábio Scheibe pode me corrigir se eu estiver errado. O Gabigol, se caso confirme o contrato e seja apresentado mesmo, e tomara que isso aconteça, vai ser uma atração. Tem comando no Palmeiras, tanto para contratar como para, entendam o sentido que eu vou falar, para descartar. Então, eu penso que há disciplina, comando no Palmeiras. Então, tipo assim, Gabriel, você vem, você vai se adaptar e você vai contribuir, porque senão você está fora. Eu acho que é esse mais ou menos o recado que deverá ser dado ao atacante. Se ele tiver com vontade, com foco, eu acho que será uma grande atração para o Palmeiras, sim, viu, Carlão? Fábio Scheibe, você que conhece como ninguém os bastidores do Jardim Suspenso, olha quanto tempo, hein? Jardim Suspenso. O que se fala no Palmeiras sobre Gabigol, hein? Como eu disse também mais cedo, que no começo foi o palmeirense meio que torceu o nariz para essa contratação, mas agora, com o passar do tempo, né, as coisas evoluindo na base da negociação, o palmeirense está vendo com bons olhos a vinda do Gabigol, porque é uma função que o Palmeiras carece ali no ataque também. O cara cairia, foi um pedido pessoal do Abel Ferreira, isso é muito importante, a torcida está mais tranquila, porque o Abel Ferreira que quis a contratação do Gabigol, que quer a contratação do Gabigol, até o Gabigol tem uma boa relação com o Abel Ferreira, visto nas decisões da Libertadores, na própria Supercopa do Brasil de 2023, quando o Gabigol e o Abel Ferreira passaram um tempo conversando ao pé do ouvido. O Abel Ferreira gosta muito do futebol do Gabigol. Claro, tem esse pacote que vem junto, né? As questões extra-campo, mas o Abel Ferreira está muito ciente que pode, e muito convicto que pode fazer o Gabriel pensar apenas dentro de campo e fazer o Palmeiras melhorar nesse quesito. Vai ser uma atração realmente. Um jogador que é muito jovem, realmente, tem 28 anos e pode dar muito para o Palmeiras, mas eu creio que não vai vir agora, né? O Palmeiras tinha essa possibilidade de vir agora, até aventou a possibilidade de ser uma troca com o Dudu, mas a possibilidade maior é que venha em janeiro de 2025, quando estiver livre no mercado, já que o contrato dele com o Flamengo termina em dezembro, né? E aí, Piozinho, boa contratação, né? Excelente contratação e tecnicamente, né? Não, demais. E é o seguinte, né? Quem manda lá é o Abel. Então, se não tiver legal, encosta, vai ficar de lado. Imagino que, além da conversa, possa existir alguma coisa contratualmente falando também em relação a esse tipo de postura do Gabigol, né? Porque o Palmeiras sabe fazer contratos e sabe se proteger. Então, se der tudo certo a negociação, acho que o Palmeiras, se for só 2025 mesmo, como o Fábio falou, ele já sai na frente mais uma vez, né? Porque como é difícil ser palmeirense, né? Impressionante, meu Deus do céu. Pela manhã eu disse que o único problema seria assim, o técnico Abel proteger o grupo, né? Colocar o Gabriel no contexto. Eu acho que se o Gabriel estiver chegando realmente, houve uma conversa do Abel com as lideranças, né? Com Gustavo Gomes, com o Everton, com o Zé Rafael, né? Com o próprio Rafael Veiga, Marcos Rocha, né? Que são jogadores importantes dentro do grupo do Palmeiras, são lideranças, né? E esses caras devem ter concordado com a chegada do Gabriel, porque uma coisa que eu gosto muito do Abel, não só o trabalho dele de dentro de campo, mas principalmente o trabalho de gestão, né? Porque você conduzir uma equipe ou manter essa equipe 4 anos no topo
Num futebol que é cercado de vaidades, cercado de interesses. É muito difícil. Vestiário, é muito complicado. E essa talvez seja a principal virtude do Abel. E o Gabriel, a gente sabe, né, que é um cara polêmico, que é um cara controverso, não é um cara fácil de lidar. Porém, se o Palmeiras já concorda com a chegada dele, se a diretoria já acena de uma maneira positiva para a chegada do Gabigol, eu acho que dentro do elenco já há uma aceitação. Tecnicamente, eu acho que só tem a acrescentar. Agora, o dia a dia realmente é algo que o Abel vai precisar conversar muito com a rapaziada deste grupo vencedor do Palmeiras. Tem participação? Temos áudios. Ah, que legal. Então vamos lá. Vai, pastor. Boa tarde, Arena CBN. Eu acho que a matemática do cabelo tem razão. Ano passado, o macaquinho estava quase caindo e ele soltou a matemática dele e não caiu. Então, quanto em ter matemática, tem chance. Isso é pro Guarani, ok? Isso é verdade. Mas tenham muito cuidado. Bem lembrado, bem lembrado. Tenham muito cuidado. Não, mas eu digo mesmo pro Guarani, enquanto houver matemática, a esperança. É que às vezes você fala com... É que às vezes a tabuada é de multiplicação, às vezes é de adição, às vezes é de subtração, né? Ei, vai! Cabelo, você é Fala, Carlão, pessoal do Arena. Cláudio do Jardim Proença. Pai da Marina, que faz aniversário essa semana. 10 aninhos, sofrendo muito pelo Bugrão. A cliente número 1 da Pop. Grande abraço. Ainda bem que o chefe não tá aqui. Ainda bem que o chefe não tá aqui, senão eu ia descontar. Eu acho que a matemática do cabelo tem razão. Ano passado... Você já foi, rapaz. Já foi. É a premiada de cima. Abraço, Claudião. Valeu. Boa tarde, Carlão. Hoje no comando. É isso aí. O Corinthians devia ficar iludindo os torcedores com o Balotelli. Checar uma casa aí e melhorar o time e dar vitória para essa torcida que eles têm aí, que é fanática e não merece estar sofrendo desse jeito, não. Não merece. Iludindo o Balotelli, esses caras aí, só iludindo os pobres torcedores. Que tá feia a coisa. E o Balotelli não joga futebol há mais de 10 anos. Tá feio. E no Corinthians vai ser um horror. Um grande abraço a todos e o Bugrão de mal a pior. O Bugrão de mal a pior. Galera, não tá confiante muito não. Tem mais, rapidinho. Vamos aqui, lá. ó. O Ramon Dias... ferrou o Vasco. Tomou a maior goleada da história contra o Flamengo. Não passa 2 meses no Corinthians. Rapaz do céu, quem tá dizendo aqui é o Arnaldo. Tem mais uma. Só uma correção, que não foi ele não que... Não foi, o exato. Álvaro Pacheco, né? Na goleada foi o Álvaro Pacheco, primeiro jogo do Português à frente do Vasco. Boa tarde, meus amiguinhos. O Corinthians tem que melhorar, procurar jogadores comprometidos. Abraços a todos. Quem tá mandando é a Isabel Palaro. Valeu, Isabel. E tem mais uma aqui, Carlão, que era... Perdi. Depois se eu achar eu trago. Beleza, Rafael Pio. Gente, 4 horas e 52 minutos. Nós temos um intervalinho. Vamos fazer um intervalo. Na volta, uma pincelada no Guarani, uma pincelada na Ponte Preta pra gente tocar com o sarcófago. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 54 minutos. Fábio Scheib, Guarani se preparando, o início de semana após derrota para o Sport, tem o duelo contra o Novo Horizontino, já mudanças, né? O CEO Toninho Cecílio foi mandado embora ontem, Rodrigo Pastana com conversas adiantadas, encaminhadas aí para um acerto. É este turbulento bugrão em busca da recuperação na Série B, Fábio. É válido essas mudanças na direção do Guarani, mas isso deveria ter sido feito antes, né? O Guarani está no meio do campeonato, uma situação crítica, é o último colocado, a 10 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Guarani precisava ter mudado isso, ter uma paz no comando para poder passar para os jogadores. Eu acho que ainda dá tempo, mas o Guarani tem que mexer os pauzinhos para não pode adiar mais essa tentativa de recuperação, porque o campeonato está rodando, agora enfrenta um time que venceu ontem, que está a 1 ponto do G4, fora de casa, uma situação complicada, mas o Guarani tem que tirar forças de onde não tem, para poder tentar sair dessa situação tão incômoda, né? É verdade, o Guarani precisa se recuperar, 24 rodadas, né, até o final da Série B, tem que ter um aproveitamento igual ou superior a 50%, aproveitamento de acesso praticamente, daqui para frente. O William Cabelo, a Ponte Preta, hein? A macaca querida, sexta-feira recebe o Mirassol, adversário difícil, tem a volta de Pedro Rocha, tem a volta de Igor Inocêncio, não vai ter Dodô, jogo duro para Nega Véia, hein? Jogo difícil, o Mirassol, assim como o Novo Horizontino, viraram, entendam, pseudo-rivais da Ponte, né? Porque sempre, de uns anos para cá, vem complicando demais a vida da Ponte, tanto no Majestoso quanto fora. Como você disse, voltando Pedro Rocha, Inocêncio, o Dodô de fora, curioso para ver como que o Nelsinho vai armar esse time, embora nós sabemos que no Majestoso o aproveitamento é ótimo, né? São 4, se eu não me engano, 4 jogos, 4 vitórias. E isso dá um respaldo, dá uma cancha para o técnico Nelsinho Batista, no sentido de pôr o time mais ofensivo. Então, o que a gente espera, assim, é uma Ponte ofensiva em busca dos 3 pontos. Como eu digo, o trabalho do Nelsinho é ok, é joia. Só queria ver um pouquinho mais de ousadia fora de casa. Tá faltando isso, com certeza. 4 horas e 56 minutos. Ô, Cabelo, vamos abrir esse sarcófago então, porque o Rafael Pio tá louco pra ouvir Sosseguei novamente. Nossa Senhora. Eu acho que ele tá louco pra ganhar esse sarcófago, né? Essa eu não posso errar. Então vamos lá, coloca essa canção. Nossa Senhora, que coisa linda. Tem um frio na barriga. Vai, raposinha! Não sei, parece que esquentou uns 15 graus, deu uma sede. Vai, Pachula! Pachula! Vai lá, Cabelinho, o ano do sarcófago, o jogo, todo seu. Então vamos lá, eu vou falar o adversário, Sport Recife. Boa. Isso. Vamos lá, vamos ver. Então vamos ver o Fábio Scheib, que ano foi isso? Isso daí, eu tô em dúvida entre 2 datas aqui, mas vou de 2017. 2017, Fábio Scheib. Rafael Pio! 2017. Eu tava entre 16 e 17, então pra cercar vou 16. Vai 16. Eu, como participei de todo esse processo, eu estou ao lado de William Cabelo nesse mistério que cerca o sarcófago. Então vamos curtir, então, o jogo? Vamos ao VT? Bora lá, pode colocar Dani França. Surpreendeu na escalação. Promoveu a estreia de Giva no ataque para a vaga de Felipe Azevedo com dores musculares. Outro estreante estava na zaga, Antônio Carlos. Mas foi a linha de frente que colocou a máquina para funcionar. A dobradinha entre Thiago Galhardo e Potker era o caminho do gol da Ponte. Só não deu nesse lance porque o Agenor estava ligado.
Em outra jogada que começou com o camisa 10, a bola chegou até Potker. 2 lances em 3 minutos. Mas o Sport tem Diego Souza, o insistente, que não desiste da jogada. E assim, aos trancos e barrancos, a bola sobrou para Rogério, que bateu bem colocado no canto. 1-0 Sport. A Ponte não se desesperou não, porque aquela jogada do começo da partida voltou a acontecer, só que dessa vez com a bola na rede. De Galhardo para Potker. Gol da Macaca. E depois de fazer o gol, Potker tentou ajudar o Giva a deixar o dele. O estreante tentou 2 vezes, mas parou na zaga. E por falar em zaga, olha só o lançamento do Durval do Sport. Diego Souza desviou de cabeça. Everton Felipe chutou cruzado. Rogério completou e Antônio Carlos estava lá para salvar. O segundo tempo começou com o Galhardo dando essa caneta desconcertante no Serginho. E os goleiros precisaram sair debaixo da trave. O João Carlos para tirar a bola que chegou nos pés do Richelli. E no contra-ataque da Ponte, o Agenor saiu nos pés do Potker e do Giva para segurar praticamente em cima da linha na grande área. Rainer entrou bem no lugar do Giva e deu as caras no ataque. Mas foi outro que saiu do banco de reservas para levantar a bola da virada. Roger cruzou na medida para Douglas Grolli cabecear. 2-1 Ponte. Vinha tendo dificuldade. Tá aí, cabelinho. Ponte Preta venceu o Sport. Temos ganhador, hein? Quem? Rafael Ângelo Pio. Rafael Pio, vencedor. No momento que o Rafael Pio teve que ir para outra emissora, mas eu vou passar o recado que ele é o vencedor do sarcófago. Cabelo! Vamos lá, Ponte Preta 2, Sport 1, Brasileirão de 2016, a Ponte Preta de João Carlos, Jefferson, Douglas Grolli, Antônio Carlos e Reinaldo, João Vitor, René Júnior, Thiago Galhardo e Giva, depois Rainer, Cleison, depois Wellington Paulista e William Potker, técnico Eduardo Batista. O Sport de Agenor, Rodrigo Mancha, Matheus Ferraz, Durval e René, Richelli, depois Ronaldo, Serginho, Gabriel Xavier, Lênis e Everton Felipe, depois Edmilson, na frente Diego Souza e Rogério, técnico, olha só, Oswaldo de Oliveira. Tá certo. 5 horas, 1 minuto, fechamos. Já pode fechar o sarcófago de hoje, desta terça-feira, de muito frio. Ô, Fábio Chabe, para encerrar, Mirassol e CRB hoje, né? Interessa a Ponte, porque o Mirassol é o próximo adversário da Macaca. Exatamente, interessa a Ponte Preta também por causa desse desgaste que o Mirassol pode ter, né? A Ponte Preta jogou na última sexta-feira, o Mirassol jogando apenas hoje, terá 72 horas para enfrentar a Macaca no Majestoso, mas hoje a Ponte torce para o Mirassol porque o CRB é o primeiro time na zona de rebaixamento e caso vença, a distância da Ponte Preta para a zona de rebaixamento ficará de apenas 1 ponto, então é preciso a Ponte Preta torcer para uma vitória do Mirassol hoje para ficar mais tranquila para enfrentar o Leão na próxima sexta-feira. Tá certo. Cabelo, até amanhã. Lembrando que o CRB tem 2 jogos a menos, hein? Amanhã em loco, hein? Quero você com a mesma performance dos últimos 2 dias, hein? Participando, soltinho, hein, cabelinho? Tamo junto, amanhã tamo junto. Valeu, galera, valeu, Fábio Chabe, obrigado, Rafael Pio, a gente volta amanhã, CBN Esportes a partir das 11, depois às 4, o Arena. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br